Olá pessoal, eu sou Nicolas Vital e esse é o podcast Eu Como, sempre falando de alimentação com ciência e levando informação de qualidade para os nossos ouvintes, no Spotify, no Anchor e no Apple Podcasts, e também em vídeo no nosso canal do YouTube. Já segue a gente? Se ainda não segue, não se esqueça de se inscrever nos nossos canais. Muito bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre um assunto importante e diretamente ligado à segurança alimentar. A peste suína africana, que é uma doença muito séria e que já matou milhões de porcos na China e vem avançando pela Europa e África nos últimos meses. Será que ela pode chegar ao Brasil? Para falar sobre esse assunto delicado, hoje nós estamos recebendo o médico veterinário Luizinho Caron, que é doutor em genética e biologia molecular e pesquisador da Embrapa Suínos e Aves em Concórdia, Santa Catarina, atuando especialmente na área de virologia animal. Doutor Luizinho, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra ter o senhor com a gente aqui hoje. Bom dia, Nicolas. A honra é minha estar aqui no seu canal aí, discutindo contigo um tema tão importante, né? Relacionado à carne suína, que é a carne mais consumida no mundo, né? E então de suma importância para as pessoas, apesar de não ser tão consumida assim no Brasil, mas no mundo a carne suína é a mais consumida hoje. Muito bem. Doutor, a gente tem visto aí as notícias, né, relacionadas à peste suína africana, que é uma doença desconhecida da maioria do público, mas para os criadores de suínos, para as pessoas envolvidas na cadeia, é uma grande ameaça, né? O que é essa doença? Como que ela surgiu? É uma coisa nova? Não? Dá um contexto para a gente sobre essa doença. Sim. A peste suína africana, só aqui inicialmente contextualizando, separar que são duas doenças diferentes, né? Existe a peste suína africana, que é uma doença que surgiu na África, é onde existe o vírus em maior abundância na África, e tem um ciclo entre um carrapato e entre os suínos selvagens daquela região, e a peste suína clássica, que é uma doença dos suínos aí, conhecida há centenas de anos, que inclusive tem ainda em algumas regiões do Brasil, ainda são endêmicas e que está em processo de erradicação. A peste suína africana também já chegou no Brasil e depois a gente pode conversar um pouco sobre isso. Enfim, o que elas têm em comum, essas duas doenças, é que elas causam doença hemorrágica no suíno. E a semelhança delas, mais ou menos, acaba por aí, que a peste suína africana é um vírus DNA, né, um vírus que muta pouco, né, mas um vírus muito eficiente. E a peste suína clássica é um vírus RNA, mas aí da família do vírus da febre amarela, do dengue, aí, um pouco diferente. Bem mais sensível ao meio ambiente e tal. Então, a peste suína africana, ela surgiu, foi conhecida inicialmente na África em 1921, no Quênia, depois acabou tendo o primeiro surto na Europa em 57, que foi através de alimentos, restos de aeronaves, de alimentos de aeronaves que foram levados da África para Portugal. Então, restos de alimentos são presuntos curados, salames, que não são carne suína cozida. Esse vírus permanece na carne fornecida, suínos como alimentos, esses suínos se infectam e adoecem, e daí se dissemina a peste suína. Então, se disseminou para a Europa na época, e daí, depois de 78, por aeronaves também acabou chegando no Brasil. Em Paracambi foi registrado o primeiro surto no Rio de Janeiro, 78, e dali de Paracambi foi iniciado um programa de erradicação, onde foi erradicada nessa época, não só no Brasil, mas também Cuba e Haiti, que tiveram essa doença. A Europa demorou um pouco mais, né, porque na Europa também tem carrapatos do gênero Ornithodorus, que é o chamado Ornithodorus errático. Então, ele passou a fazer um ciclo selvagem, mas então o programa de erradicação foi longo, né? Principalmente na Espanha e Portugal, que demoraram mais e acabaram erradicando, se não me engano, em 94, foi o último a erradicação, com muitos milhões de dólares sendo gastos para fazer essa erradicação. Mas ela, na época, atingiu também Holanda, Itália e outros países. Em 2007, teve uma nova, possivelmente navios, né? Comida de navios, da mesma forma, provavelmente produtos curados,
provenientes da África que levavam mantimentos para a Geórgia. E daí suínos foram alimentados com esses restos de comida de navio, e daí começou um surto na Geórgia. E daí da Geórgia se disseminou para outros países do leste europeu, por javalis, animais selvagens, e também por humanos, né? Restos de comida contaminada, como eu falei, comidas curadas, salames, presuntos e outros produtos de suínos não cozidos. E chegou à Rússia, onde causou muito prejuízo aí a partir de 2010, 2012, tendo queda na produção de suínos naquela região, né? E daí foi se espalhando para o leste europeu, Ucrânia, também depois chegou na Polônia, e mais recentemente na Ásia, né? Em 2018 chegou a China, que é o maior produtor mundial, com 53,5 milhões de toneladas, e também o maior consumidor, que consome 54 milhões e meio de toneladas, né? Mais da metade da carne suína produzida no mundo, que é cerca de 111 milhões de toneladas. Então, na China, causou um grande estrago. A China, metade da produção chinesa é basicamente de suínos de fundo de quintal ou suínos de subsistência, pequenas produções. O problema delas é que elas têm uma baixa nível de biosseguridade, que é aquelas barreiras que evitam que doenças de fora, né, do meio ambiente entrem na granja de criação, né? E essas que foram as mais vulneráveis que sofreram mais, e respondia por mais ou menos a metade. Por isso, um dos motivos que a produção de suínos da China caiu a menos da metade, e hoje, ano passado, com pouco menos de 25 milhões de toneladas de produção lá na China. Então, esses pequenos produtores foram, com baixa biosseguridade, foram os que tiveram maior impacto, como era previsto, né? Então, a produção de suínos na China, desde então, tem se mudado, né? E não só na China, nos Estados Unidos e outros países. Nós também, no Brasil, de olho no impacto da peste suína, estamos melhorando as nossas condições de biosseguridade para, se ela chegar aqui, por acaso, não entrar no sistema produtivo. O Brasil, óbvio, como teve no passado já essa doença, muitos estados hoje é proibido o fornecimento de restos de comida aos suínos, justamente para evitar que essas doenças como essa cheguem à produção. E restos de comida não tratados. Então, para que fornecer restos de comida até é possível, mas tem que ter um sistema de tratamento térmico para que esse alimento seja tratado termicamente, ou seja, cozido antes de ser fornecido aos animais, para evitar justamente esse tipo de contágio. Acho que um pouco da doença a gente falou, então não sei se mais perguntas aí. Doutor, mas pelo que o senhor está dizendo aí, esse é um vírus que ele é facilmente transmitido, né? O senhor citou tanto os alimentos suínos curados, né? Que podem vir aí através dos humanos mesmo se espalhando, e a importação de presunto cru, de salame, é uma realidade no Brasil. Tem muito produto importado aqui, então isso pode ser uma fonte. E um outro ponto são os animais selvagens também, né? Porque o vírus, ele não desaparece. Ele pode até estar escondido ali no meio selvagem, mas ele segue ali. Qual é a forma de você reduzir a chance de um contágio, enfim, que pode se tornar uma epidemia no caso da China? Porque isso pode acontecer no Brasil também. A gente tem grandes regiões produtoras e a gente está suscetível, né? Como mitigar o problema? Sim, são diversas formas de mitigar, né? O ser humano é a principal forma de transmitir. O ser humano, através das suas ações, é o principal propagador do vírus, né? Então, algumas dessas formas, é claro que a doença hoje lá na Europa e no leste europeu e na Ásia, ela está disseminada nesses suínos selvagens. Mas, assim, às vezes, então, teve casos que chegou através da água, então os javalis morrem porque eles estão com febre, então eles procuram água para se refrescar, acabam morrendo dentro de rios. Então, o produtor que utiliza água não tratada na sua propriedade, sem cloração, sem um tratamento que elimine vírus, pode fornecer diretamente o vírus aos seus animais. Então, essa é uma forma. Outra forma muito importante que tem ajudado a disseminação, inclusive na Rússia, através da caça, né? Então, as pessoas vão caçar javali. Claro, o javali doente com febre vai ser um animal mais fácil de abater, ele vai fugir menos. Então, a pessoa caça, às vezes, embaixo das unhas, vai ficar, ou mesmo no seu nariz, ele vai coçar o nariz,
E daí depois vai entrar em contato com os suínos, vai transmitir para os suínos, seus suínos domésticos, né? Então, através da caça e levando essa caça para casa, também é uma forma, né, de contágio. Tem essa outra forma do carrapato também, né, que acontece mais na África e na Europa. A gente sabe que tem carrapatos do gênero Ornithodorus. No Brasil também existem carrapatos desse gênero que podem se tornar aí, vetores. Então, esses carrapatos se infectam, sugar o sangue de um suíno infectado, daí vão fazer o seu ciclo. Depois que eles vão sugar um suíno sadio, eles vão transmitir para esse suíno. Esse seria o ciclo selvagem da doença, né? Onde ou animais que vivem vida livre, ou animais que são criados soltos, podem ter esse problema aí, serem infectados, e é onde na África, onde a principal forma. O ser humano também, mesmo como turista, às vezes tem um papel importante, que seria suspeito o que aconteceu na Bélgica. Então, a pessoa faz o seu lanchinho, compra lá no leste europeu, numa região endêmica, compra o seu salame, a sua copa, o seu presunto cru, curado, faz um sanduíche, daí depois no parque, vai fazer um piquenique num parque, come uma parte e às vezes sobra um restinho ali, ele joga no lixo, ou joga ali na natureza, e à noite depois vem os suínos selvagens ali e vão se alimentar daquele resto da comida, e assim eles se infectam. Tanto é que teve uma pesquisa lá na Europa, no leste europeu, que eles fizeram que os suínos, a principal local de infecção de suínos com peste suína africana, estavam nas beiras de estradas, próximas a estradas, e não lá no meio da selva, né? Então, tem uma associação com humanos, e essa aí é uma associação importante aos humanos, mesmo fazendo ali, ajudando no ciclo selvagem. E tem também o papel do humano, né, como vai lá a caçar e trazendo para os suínos domésticos, né? Falta de cuidado com a higiene, assim, na China, então, muitas pessoas têm o seu suíno doméstico, tem uma casa pequena e tem um suíno ali que eles alimentam com restos de comida. E daí, assim, houve ruas, né, tem fotos de ruas, assim, então toda a casa na cidade tem um suíno ou dois dentro, né, ali albergado, que se alimenta de restos de comida. Então, nesses restos de comida vão estar restos de alimentos de suínos curados, e daí eles forneciam suínos. Então, teve imagens chocantes de ruas com os suínos mortos na frente da casa. Todas as casas numa rua inteira com o seu suíno lá na frente morto por peste suína africana, que se infectou provavelmente de forma assim, que não tem biosseguridade. Então, restos de alimentos são uma forma importante. É claro que o Brasil, como tu falou, ele importa presunto curado, importa salame, mas o Ministério da Agricultura tem todo um sistema para rastrear, né, para a compra ser feita somente de regiões comprovadamente livres, né? Então, a compra tanto é que a introdução não foi feita aqui quando houve, não foi feita possivelmente através de compra legal, mas sim de gente que trouxe o resto da aeronave, ou gente que trouxe ilegalmente de regiões suspeitas ou que tinham o vírus, né, que são o maior problema, né, de introdução de doenças. A compra, lógico, o Brasil também compra genética de suínos, né, vivos, que é uma forma de transmissão, né? Outra forma importante de transmissão, suínos, né, que entram na granja, suínos vivos. Então, adquirir suínos de regiões livres ou de granjas que tenham uma boa seguridade e são comprovadamente livres, né? Hoje o Brasil tem Cananéia, que é uma ilha ali no litoral paulista, onde os suínos de genética que são importados, eles vão para essa ilha e permanecem em quarentena lá até vários testes de doenças que não tem no Brasil e tem nos países onde a gente está importando, até se comprovar que esses suínos realmente são livres e não oferecem risco aos nossos rebanhos. E depois, sim, eles são levados às suas granjas, onde ainda assim são acompanhados por algum tempo. Então, a outra questão que eu estava falando é os suínos vivos, né? Também, as pessoas, né, que vão para suas casas, às vezes, no final de semana, ou vão caçar, ou vão fazer abater um suíno da família, e elas trabalham em granjas de suínos, também são uma forma de levar essa doença para essas propriedades, essas granjas grandes. Aí o que estão fazendo hoje? A China modificou, né? Então as granjas grandes, as pessoas chegam na granja, elas vão tomar um banho, elas vão entrar nessa granja, vão tomar um banho, vão ficar na casa um dia antes, depois que elas vão entrar, tomar banho e entrar na granja realmente, né?
para que não haja a possibilidade dessa pessoa que está vindo de fora com as suas roupas, tal, de alguma forma, né, embaixo das unhas ou no cabelo, ou mesmo no trato respiratório, levar o vírus para essa produção. Então, um cuidado bastante grande. Cuidado também com a alimentação, né, os alimentos dos suínos, né, não só o milho, farelo de soja, mas também farinhas de carne, né? Não que o processo de produção da farinha de carne ou farinha de sangue, que depois é usada na alimentação animal, ela é um processo térmico, então ele elimina o vírus, mas sempre existe aquela possibilidade de contaminação cruzada, ou seja, do cara que foi lá mexer na matéria-prima, depois veio mexer no produto acabado, ela acaba contaminando o produto acabado, né? Então, o Vietnã tem algumas suspeitas ali. Eu falei antes que a carne suína ela é a mais consumida no mundo, principalmente porque a China é o maior consumidor, depois toda aquela região ali da Ásia, o Vietnã, Camboja, são, como é que depois vou lembrar do nome do país. Todo o leste ali, o sudoeste asiático, ele é grande. A carne suína é a principal carne e a carne mais apreciada pelas pessoas ali. E também são grandes produtores, né? Então, por isso, o impacto nessa região ali foi bastante grande. Inclusive, a Índia tem uma parte da população que é católica que consome carne suína, né? Então, mesmo na Índia tem uma boa aceitação e um consumo, né? Uma população indiana católica do tamanho da população brasileira, né? Então, tem um potencial grande de consumir carne suína também ali na Ásia. E, doutor, agora falando um pouco dos humanos, essa carne contaminada, ela pode oferecer algum risco ao consumidor ou os humanos estão imunes a essa doença? Não, o ser humano ele não se contamina nem pela peste suína africana, nem pela peste suína clássica. Nenhum dos dois vírus, né? Eles infectam humanos. Não existe nenhum registro ou relato de que tenha acontecido a infecção em humanos. Provavelmente é algum mecanismo da célula que o vírus precise para se replicar. Não existe na célula humana o que existe em suínos, né? Então, não é um problema de saúde pública, é um problema sério, sim, de saúde animal, e que pode levar a saúde humana à carência de proteína, né? Como houve lá na China. Então, hoje eles estão importando mais carne de frango, carne bovina do Brasil, e, claro, carne suína também, para suprir a demanda que falta de 25 milhões de toneladas hoje pela morte de suínos, né? O problema na saúde animal em si. E isso pode levar, inclusive, a barreiras comerciais também? Como é que isso impactaria, por exemplo, hoje, um surto aí na região sul, por exemplo? O que poderia acarretar? Hoje eu diria que, claro, na nossa região sul nós temos diferentes áreas, né, para diferentes doenças. Santa Catarina é livre de peste suína clássica e de febre aftosa sem vacinação. Já outros países, Rio Grande do Sul e Paraná, agora que estão se tornando livres de febre aftosa sem vacinação. Então, são áreas diferentes. Então, o trânsito de animais é controlado entre essas diferentes regiões por causa disso. Mas certamente um surto de peste suína africana tem um potencial de causar impacto para o Brasil inteiro, né? Muitos países vão cortar total, outros vão cortar da região endêmica, a região somente onde teve a infecção, né? Tanto é que nós temos, né? Esse ano tivemos surto de peste suína clássica lá no Nordeste, ano passado também, e não houve nenhum país que impusesse embargos a importações, porque está lá numa área endêmica, que se sabe que é endêmica, está se tentando, são medidas de controle para erradicar a doença, mas que não vem suínos daquela área endêmica para a nossa área aqui de produção. Então, os países que importam, eles têm uma segurança que a nossa carne aqui é livre de peste suína clássica. O mesmo poderia acontecer com peste suína africana, mas isso levaria um tempo até nos explicarmos essa condição e até aceitarem essa explicação. Até lá, provavelmente, todo o país seria embargado da exportação, que esse ano a gente possivelmente vai ultrapassar aí 1 milhão de toneladas pela primeira vez, né? Em muitos anos aí o Brasil exporta 600, 700 milhões de toneladas, pouco mais, pouco menos, e não consegue chegar a 1 milhão de toneladas, como em frangos, que a gente já ultrapassa 4 milhões de toneladas de exportação, né? Então, que é
uma carne bastante exportada. Bovinos também exportamos aí, se não me engano, são mais de 1 milhão de toneladas exportadas. Suínos nós produzimos aí 3,5 milhões de toneladas hoje, Doutor, aproximadamente. o Sim. senhor entrou nessa questão aí da peste suína clássica, né? Que recentemente teve um caso detectado lá no Piauí. O senhor disse que é uma região endêmica, então a doença ela está presente lá no norte e nordeste do país. Como é que isso impacta na suinocultura brasileira? Lá por ser uma região mais de produção familiar, não tanto de De exportação, subsistência. aí não impacta tanto, impacta mais na vida do produtor lá, mas não na parte Isso. comercial. Não, na parte comercial, é claro que para o Brasil, para nós termos uma segurança maior, seria importante fazer erradicação. Tanto é que o Ministério da Agricultura aprovou um projeto e um plano de erradicação, de controle e erradicação da doença lá nessas regiões, assim como tem para a febre aftosa também. Mas é um processo lento, né? Aqui no Sul também, às vezes é um processo de 20, 10, 20, 30 anos, né? Mas isso aí exigem outras medidas, né? Isso aí exige que o Brasil tenha lá nessas fronteiras desses estados livres com os não livres, tenha uma barreira onde tudo que é produto de origem animal seja controlado. O que vem de lá, principalmente, e o que vai daqui para lá. O que vai daqui para lá, tudo bem. Então, vai carne suína, pode ir animais vivos. Agora, de lá para cá, não pode entrar animais vivos, né? Tem que ter todo um sistema de controle. Se for entrar, tem todo um... Hoje é proibido, né? Tem que ser feito quarentena, tem uma série de medidas impostas para justamente não haver esse fluxo e colocar em risco a produção das áreas livres e de produção e de abastecimento. É claro que eu falei que o Brasil exporta alguma carne suína, né? Mas mais de 2/3 dela, ela fica aqui e é importante para a alimentação do brasileiro no dia a dia. E esse é o principal foco. É claro que tem alguma preocupação com a exportação, porque também é uma fonte de divisas. Mas a nossa principal, das empresas aqui, o nosso principal mercado é o brasileiro, e a nossa atenção é com o consumidor brasileiro, né, principalmente. É lógico que a exportação é bom também, gera divisas. Doutor, o senhor está falando dessas medidas de mitigação de risco, maior controle do fluxo dos animais, enfim, controle na alimentação. Mas existe algo que possa ser feito para prevenir a doença? Por exemplo, um medicamento que possa ser dado Sim. para os suínos? Como é que funciona essa questão? A peste suína clássica ela é mais fácil de controlar porque ela tem vacinas. Inclusive vacinas modernas produzidas que podem, os testes diagnósticos ele podem diferenciar o animal vacinado do infectado. Então, por isso ela é muito mais fácil de controlar, tem um controle mais fácil. Diferente da peste suína africana, que ainda não existe vacinas para o seu controle. Então, existem hoje duas ou três aí tentativas de vacina. Na Europa tem um mutante natural que foi isolado lá da Letônia ou Lituânia, em que os pesquisadores espanhóis, o vírus é um vírus que produz alguns sinais clínicos no suíno, febre, alguma hemorragia, mas que não mata. E depois o suíno fica imune contra aquele vírus, né? Não os outros que existem na África, né? Mas aquele vírus específico, sim. Há uma outra pesquisa dos Estados Unidos, do SDA, também produziu uma vacina recombinante, atenuada, que não produz assim maiores sinais clínicos ou doença nos animais e que também deixa os animais imunizados contra esse vírus. É uma doença que está sendo testada, foi transferida para um laboratório no leste europeu, não me lembro, acho que é Praga, onde está localizado esse laboratório, República Tcheca, se não me engano, algo assim. E dali, então, talvez aí para os chineses, hoje talvez o Vietnã está se interessando em produzir também, para vacinar os suínos naquela região do mundo. A China também tem algumas iniciativas de produzir uma vacina, que seria uma vacina atenuada, né, uma vacina viva, para vacinar suínos aí que estão mais em risco, né, esses suínos de fundo de quintal e tal, que não, para reduzir os impactos. Mas, por enquanto, hoje não temos uma vacina que seja efetivamente aprovada para a peste suína africana. E por isso que ela é tão mais devastadora, digamos assim, que a peste suína clássica.
Mas no caso brasileiro, então, uma vez que a gente tem a vacina, bastaria fazer uma campanha de vacinação para todo o plantel, igual foi feito com a febre aftosa, e aí a gente poderia controlar Aqui no Sul 100%. foi feito, são diferentes estratégias, né? O uso da vacina ela é uma ferramenta para fazer a erradicação, assim como em doenças, né? Ela tem alguns inconvenientes, que é você pegar toda uma população. Então, inicialmente, tu precisaria saber quanto daquela população está afetada, para tu saber se não é mais fácil, talvez, entrar lá e fazer a erradicação, que é justamente eliminar os animais positivos para erradicar. Então, é essa questão aí hoje que o mapa, nesse projeto, está se abordando, provavelmente vai ser feito múltiplas abordagens, usando a vacina e também o método de erradicação, de erradicar das propriedades livres, para que o custo seja o menor possível, porque também o custo de vacina, a vacina tem um custo, e a vacinação de ali, às vezes, mais de 1.000 propriedades, é um custo bastante elevado, né? Envolve pessoal, veterinário, diárias, para fazer essa vacinação. E uma campanha de vacinação para erradicação, ela só é efetiva se tem o Estado, se é feita por entes do Estado. A gente tem aqui a prática no Sul, às vezes dezenas de anos vacinando, quando era o produtor responsável, às vezes ficam alguns animais de fora, às vezes alguns produtores compram e não vacinam. Então, ela é mais efetiva quando ela é feita coordenada pelo Estado, né? Então, por isso que às vezes a estratégia de só vacinar não resolve, mas associada com outras políticas aí por exemplo, a eliminação dos surtos, né, da doença. E, doutor, falando agora um pouquinho da questão da sanidade de uma forma geral, né? Os suínos, eles são muito propensos a doenças, né? Até pelo método de produção, eles crescem muito juntos ali. Existem outras doenças importantes na suinocultura aqui no Brasil? Sim, os suínos têm tido aí problemas, algumas doenças novas têm surgido, né, e têm prejudicado a produção, né? Eu vou citar duas delas aí que surgiram a partir dos anos 90, que é a PIRS, né, que é a Síndrome Reprodutiva e Respiratória dos Suínos, que ela deixa os suínos de abate mais susceptíveis a outras doenças, eles acabam adoecendo mais fáceis e morrendo mais fácil. E também, na parte de reprodução, tendo mais aborto, menos produtividade de leitões. E daí, mais recentemente, teve a PEDV também, que é uma outra doença que afeta suínos, que é um coronavírus, que causa mortalidade, principalmente de leitões, né, até as 4 semanas, e que teve nos Estados Unidos a partir daí de 2015, 14 ou 15, causou surtos severos lá, essa doença, de mortalidade de leitões, mas que essas duas doenças não chegaram no Brasil ainda. Devido a essa biosseguridade que a gente tem, esse controle, essas doenças não chegaram ao Brasil. Já o vírus, aí, o circovírus suíno, que é um outro vírus aí que causa também algumas doenças, esse vírus se dissemina mais fácil. PCV2, né, conhecido na suinocultura, ele chegou ao Brasil aí e causou alguns problemas, mas hoje tem vacina, controlada através da vacinação. Nenhum deles afeta os seres humanos, nem o PEDV, nem o PIRS, nem o circovírus. E a biosseguridade, por isso a biosseguridade é tão importante hoje, não só aquela do Estado, né, como essa que eu falei da peste suína, fazer aquelas barreiras para impedir que suínos de zonas endêmicas entrem em zonas livres, mas também quando vêm suínos de fora, fazer uma quarentena, fazer teste diagnóstico para ver se eles não estão infectados. E o papel de cada produtor dentro de cada granja, ter uma cerca de isolamento para evitar que animais selvagens cheguem próximos aos suínos, que também podem trazer doenças. Nós temos javalis aí selvagens no Brasil, que chegaram ao Uruguai, e também produtores que criaram e daí que se escaparam. Então, muitas regiões do Brasil hoje têm animais selvagens como o javali, que podem transmitir doenças para os suínos. Então, essa é a importância da cerca. Fazer o controle das pessoas que entram, tratar a água que chega como um alimento importante, né, a água. Então, fazer o tratamento e ter uma água de uma fonte que seja
protegida, que não permita o acesso de outros animais. Isso impede também que doenças que sejam comuns aos humanos, como salmonela, como toxoplasma, também possam chegar aos seres humanos. E a gente tem, além de uma saúde animal melhor, uma saúde humana, que é a questão hoje da saúde única, que se fala tanto, aí tem se falado na questão do coronavírus também, que é proteger mais a saúde animal, que vai dar uma melhor condição, e o meio ambiente, que vai dar uma melhor condição de saúde pública aí aos humanos. E, doutor, o senhor citou o coronavírus suíno, né? A gente sabe que o coronavírus é uma doença comum e antiga em aves, né? E totalmente controlada também hoje em dia. Como é que é o coronavírus em suíno? Também é controlado? Também existe vacina? Enfim, não seria um grande problema a introdução dessa doença no Brasil? Assim, os coronavírus é uma família grande de vírus, né? Então, tem algumas espécies dos humanos mesmo, nós temos 3, 4, 5 espécies de vírus conhecidas que causam doença respiratória, resfriado em humanos, né? Assim também os suínos. Os suínos, a maioria dos coronavírus em suínos causa diarreia. Então, como eu falei, a mortalidade, e geralmente a mortalidade em animais jovens. Tanto a PETV, né, que tem nos Estados Unidos, que não tem no Brasil, como a TGE, que é a gastroenterite transmissível, também é um outro coronavírus que afeta os suínos. Também não temos, assim, oficialmente essa doença no Brasil, né? Apesar de ter na Europa, Estados Unidos, ela é endêmica, e em outros países. Então, o Brasil, em termos de suinocultura, é um país bastante interessante, né? Porque muitas das doenças a gente não tem aqui. Então, uma vez um professor falou com um amigo meu nos Estados Unidos, olha, mas ele falava da avicultura, mas eu acho que se aplica muito bem à suinocultura também. Você quer conhecer de avicultura, né, de produção de aves, vá ao Brasil. Tu quer conhecer de doenças da avicultura, não vá ao Brasil, porque tem poucas doenças na avicultura, assim como tem suínos também. Mas, enfim, coronavírus de aves, a gente tem a bronquite infecciosa das aves, que é uma doença da produção comum que tem nas aves do Brasil. Aí. Até teve um caso de pesquisa aí de pesquisadores no Brasil estudando a possibilidade de uso do coronavírus, Israel também, né, como um vetor auxiliando até na vacina, né, para o coronavírus humano, né, esse novo coronavírus, e aí no Nordeste do Brasil. Mas, então, são vírus, às vezes tem 1, 2, às vezes a espécie tem meia dúzia de vírus coronavírus aí que afetam. Suínos também têm os seus corona, como eu disse, são causam mais problemas gastrointestinais do que propriamente respiratórios, né? Como no humano, a maioria deles causam problemas mais respiratórios. Assim também bovinos também tem coronavírus, importantes. O coronavírus dos morcegos que afetava os camelos, depois afetava os humanos lá no Oriente Médio, né, que é a MERS, né, que causou várias mortes aí em humanos no Oriente Médio, inclusive na França, né, pessoas que viajaram para essa região. O SARS lá em 2003, que chegou a afetar humanos também, que vinha do CIVID, que é uma espécie de um gato que tem lá na China, selvagem, que é também transmitido através do morcego que chegou nesses animais. Então, é um vírus, é uma família de vírus bastante disseminada aí. O problema é quando chega esses vírus novos aí que o sistema imune não conhece e pode causar algum estrago. E, doutor, também existe uma discussão em torno do tratamento preventivo, né, dos animais, dos suínos, muitas críticas em relação ao uso de medicamentos, em especial os antibióticos. Do ponto de vista do senhor, o tratamento preventivo é positivo ou existe realmente um problema no uso desses produtos? Não, ele é importante e tem em algumas fases da produção que ele se torna uma ferramenta importante, preventiva de doenças, né? Para que não tenha, inclusive, a prevenir doenças que depois podem afetar o ser humano. O que é problema é o uso abusivo, né, de antimicrobianos. Então, em vez do pessoal, do produtor fazer a sua parte, que é ter as questões de biosseguridade, evitar a entrada de suínos de várias origens, ter uma condição de ambiência melhor, ele passa a usar antibióticos para controlar tudo que é problema.
Isso sim, mas isso hoje tem um programa de redução de antimicrobianos também no Ministério da Agricultura, que está aí sendo implementado nas granjas, não apenas de aves, de suínos, mas de todas as espécies animais, para justamente reduzir esse uso indiscriminado, que a gente diz, né? Que ele pode acontecer. Então, uma conscientização de produtores e veterinários, inicialmente importante, para prevenir essas doenças e fazer uso daquelas ferramentas adequadas para essa condição, que seria a biosseguridade, o manejo adequado, uma instalação adequada, não ter uma superpopulação dentro das baias, ter a quantidade de animais adequada por baia, né? Isso é importante, né? Então, ter uma condição ideal de produção que não vai favorecer a umidade, é uma coisa importante que tem que ser controlada, né? No inverno é mais difícil, na nossa região que é mais úmida, mas essas condições ajudam a prevenir e controlar doenças. Então, a gente deve usar as ferramentas adequadas para fazer o controle das doenças, né? E não se utilizar de um artifício muito fácil, que é colocar lá um medicamentozinho na ração do animal e resolver. Não vai resolver, né? Mas aparentemente vai reduzir um pouco as perdas do produtor, né? Então, essa conscientização hoje a suinocultura, tanto a suinocultura como a avicultura, são cada vez mais competitivas. Então, o produtor que faz uso dessas ferramentas também está condenado pela ineficiência, né? Porque ele vai ser menos eficiente e vai ser suplantado pelo produtor mais eficiente, que usa estratégias mais eficientes de controle de doenças que, como tu falou antes, a gente tem muitos animais convivendo juntos, a gente tem que evitar que as doenças entrem no plantel. Uma vez que elas entraram, é mais difícil controlar, mas também tem ferramentas, hoje a biosseguridade interna das granjas ajuda a gente a evitar a transmissão de uma baia para outra. O nosso conhecimento cada dia melhor dos agentes antimicrobianos, dos vírus, das bactérias, nos ajuda a promover estratégias para evitar a disseminação de um animal para o outro ou de uma granja para outra, né? Então, isso tudo, a ciência ajuda muito nessa questão de reduzir as doenças aí nos rebanhos animais, né? Que são muito mais saudáveis hoje do que eram antigamente. Isso a gente pode garantir. E muitas granjas de suínos hoje muito mais, exige uma condição para uma pessoa entrar numa granja, você vai ter que tomar um banho, vai ter que trocar de roupa, coisa que às vezes tu vai no hospital, numa UTI, e tu não precisa fazer todos esses procedimentos, né? Então, isso demonstra um cuidado cada vez maior que a gente tem com o alimento humano, né? Que nada mais é aquilo que depois vai ser produzido um alimento para a saúde humana. Doutor, ainda nesse assunto, existe também uma história aí da questão das superbactérias, né, de resíduo desses medicamentos que ficam na carne e que poderiam causar problemas para os humanos. Isso é uma coisa recorrente? Isso enfim, qual a chance disso acontecer? Usando, claro, na medida recomendada, né, não com uso excessivo. Não, nas medidas recomendadas, usando hoje muitos medicamentos e princípios ativos que são importantes para a saúde humana já não são usados, né? Ou se evita usar em saúde animal. Isso é uma das ferramentas que deixam mais resguardada, então, alguns princípios ativos só utilizados na saúde humana. Mas tem outras estratégias também, como eu falei, o uso consciente, né? Geralmente as bactérias suínas elas afetam mais suínos, né? Então dificilmente existem casos na literatura assim, mas são mais aquelas pessoas ligadas diretamente à produção, o produtor, o tratador, aquelas pessoas que estão no dia a dia, porque essas bactérias geralmente elas são espécies específicas, né? Essa bactéria de suíno ela tem uma predisposição maior para causar doença em suínos, de aves em aves. Então o maior problema é as bactérias humanos em humanos. Mas, lógico que existe um cuidado e a ciência está avançando aí em medidas como mitigar e como reduzir esse problema aí em humanos. Usando nas medidas adequadas aí, dificilmente a gente teria problemas, né? Mas é uma coisa que estamos de olho e estamos estudando, que também não sabemos
tudo sobre isso lá na frente, né? A questão do abate, né? Produzir uma carne com maior higiene possível, com menor nível possível de contaminantes, também ajuda a mitigar o risco lá para a saúde, inclusive das superbactérias, para a saúde do consumidor. Que são geralmente ligados aos estafilococcus, né? Staphylococcus aureus, que é uma bactéria que tem uma facilidade muito grande de produzir resistência e de acumular essas resistências, né, antimicrobianas. Muito bem. Doutor, o papo aqui está ótimo, mas o nosso tempo aqui já está chegando ao fim. Queria agradecer mais uma vez a entrevista. Foi uma verdadeira aula aqui para mim e tenho certeza também para os nossos ouvintes. Então, deixar uma mensagem final aí. A carne brasileira é segura. O produtor brasileiro tem adotado as medidas de segurança. O Brasil tem um programa eficiente enfim, com as suas fronteiras, né, para evitar a entrada de novas doenças. Então, deixar essa mensagem final aí para o consumidor, para comer o seu porco tranquilo, né? Tranquilo. Sem peso na consciência. O Brasil é hoje um dos maiores exportadores, é o maior exportador do mundo de carne de frango. Estamos crescendo também bastante em carne suína. Acho que em carne bovina também somos um expoente importante aí. E o resto do mundo não ia consumir a nossa carne assim, se a gente não tivesse uma qualidade para o consumidor. Que os países que compram, eles querem comprar uma solução, que é uma solução para o alimento da sua população, não querem comprar problemas junto, né? Então, esse é um indicador importante de que estamos no caminho certo aí e produzindo uma carne de qualidade aí para o nosso consumidor. É isso aí. Então, agradecer a você aí, Nicolas, pela entrevista e em nome da Embrapa. Muito obrigado. A gente é que agradece. Seu canal. Muito bem, pessoal. Essa edição do podcast Eu Como vai ficando por aqui. Se gostou da entrevista, não se esqueça de seguir os nossos canais no YouTube, no Spotify ou na sua plataforma de streaming favorita. Aproveite e siga também no Facebook e no Instagram. Lembrando que esse podcast tem o patrocínio da Crop Life Brasil e volta com a sua programação normal na próxima sexta-feira. Por hoje é isso e até a próxima.